Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Virando Jurista. Na edição de hoje, nós estamos com ele, Dr. Klaus Calegão, ele que está como vice-presidente da 36ª OAB daqui de São José dos Campos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença do senhor, doutor, que para nós é motivo de grande honra e alegria. A honra é toda minha, eu que agradeço ao convite e espero aí conseguir esclarecer aí algumas dúvidas. Dando início à edição do dia, hoje nós trataremos sobre o Sistema Tributário Nacional. A primeira pergunta é com enfoque ao jovem acadêmico e à sociedade de um modo geral que ainda não tem muito conhecimento sobre o tema. Gostaria de perguntar para o senhor qual é a distinção que se tem, qual é a diferença entre o imposto propriamente dito e o tributo. Bom, primeiramente o tributo ele é o gênero, né? O tributo ele é o gênero que engloba aí as outras as espécies, tá? Que são os impostos, as taxas e as contribuições. Sim. Então, tudo que nós recolhemos, tudo que nós pagamos ao governo, aos cofres do Estado, pode se denominar tributo, que é um recolhimento compulsório, né? Não sendo multa, né? Sanção, é denominado tributo. Impostos, eles são geridos de forma livre, né? Não tem vinculação com nenhum serviço, com nenhuma contraprestação específica. As taxas, a população recolhe e tem à disposição um serviço específico, né, daquela taxa. E as contribuições, elas têm uma finalidade, são colocadas com uma finalidade específica. Muito obrigado pelo esclarecimento do senhor. A segunda questão que a gente gostaria de pontuar é fazendo um comparativo com a carga tributária que nós temos aqui no Brasil e com os outros países. Então, levanto aqui a questão, nesse comparativo, onde que fica a situação tributária do país? A nossa carga tributária é realmente alta? Bom, isso é um pouco, tem isso como uma certa, é um pouco relativo, essa questão. A carga tributária brasileira, ela, nos últimos 10 anos, ela vem num patamar aí de 32,5% a 33% pelas fontes aí da própria Receita Federal. Sim. É uma carga tributária considerada elevada em relação ao PIB, ao nosso Produto Interno Bruto. O que se tem de relativo nisso, no meu entendimento, é a contraprestação do que você está recolhendo ao Estado, né? Porque a nossa carga tributária é uma carga tributária alta, realmente, 33%, onerosa para a população, e o que se tem de retorno, o índice de retorno disso é muito baixo. Então, existem países que têm uma carga tributária até maior que a nossa, só que o índice de retorno desses tributos para a população, em serviços, em benefícios, é muito maior. Então, nossa carga tributária ela está desadequada nesse sentido. Ela é elevada e o índice de retorno desses impostos recolhidos é muito baixo. Com certeza, doutor. Outra pergunta com relação a essa adequação que precisa ser feita é a questão do sistema tributário em si. Com relação ao sistema tributário, o que nós temos atualmente no Brasil, ele é um sistema regressivo ou ele é um sistema progressivo? E qual a diferença entre esses sistemas, doutor? Bom, o Brasil, ele adota alguns impostos um sistema com o sistema progressivo. Por exemplo, o imposto de renda, um exemplo clássico, né? Onde você tem as faixas, até uma certa faixa você não recolhe, se você tem um ganho intermediário você recolhe 15%, se você tem um ganho maior você recolhe 27,5%. Então esse é o sistema progressivo. Quanto maior o seu rendimento, mais você paga de imposto, certo? Esse é um sistema que a gente fala mais justo, porque quem tem mais contribui com mais. Com certeza. Quem tem menos contribui com menos, até dentro dos princípios aí do direito tributário, né? de não confisco, o princípio da distribuição aí dos impostos, né? Então a gente
esse sistema é um sistema ideal. Mas, no geral, o Brasil, o sistema ele se tornou regressivo. Por quê? O imposto de consumo ele está na base da nossa contribuição, grande parte dos nossos recolhimentos. E quem paga esse imposto é o consumidor final, que está lá ganhando um salário mínimo e está pagando a mesma coisa do que um consumidor que ganha 10 salários mínimos. Você entendeu? Então, a grande parte dos impostos recolhidos no Brasil ele está sobre esse sistema regressivo, o que é um mal, né, para o sistema brasileiro, que está sendo discutido aí para ser modificado na reforma. O senhor estava acabando de citar essa desproporção que causa com relação a quem está na base da pirâmide, acabando pagar o mesmo quem está no topo da pirâmide. O senhor estava explicando, ocorre porque paga pelo consumo. A pessoa paga pelo produto, ela vai até a padaria, ela paga pelo pão, o mesmo que o grande empresário, ao invés disso ser tributado na renda. Então a pergunta que se faz é, quais são as consequências sociais que podem decorrer desse fator tributário? São nefastas para o país as consequências, né? Você acaba violando aí um dos princípios do direito tributário, que é o princípio da capacidade contributiva, né? Que dá lastro a essa questão de quem tem condição de contribuir com mais, né? E quem não tem condição, contribuir com menos. E a gente vê no Brasil realmente essa disparidade. Isso gera uma péssima distribuição até de renda, né? Gera entraves de mercado, gera entraves de economia, né? Porque você acaba penalizando o menor em detrimento aí de quem poderia realmente contribuir de uma melhor forma para a sociedade. Com certeza, doutor. Bom, para fazer a nossa próxima questão, eu gostaria de registrar aqui alguns dados coletados no portal da Transparência. Você pode estar acessando com relação à arrecadação. Só agora no ano de 2017, até o mês de agosto, a União arrecadou 287 bilhões. Desses 287 bilhões, 6 bi foram para o estado de São Paulo. Foram destinados da arrecadação 6 bi para o estado de São Paulo. E do estado de São Paulo, 201 milhões a nossa cidade, o município de São José dos Campos. O doutor estava falando agora mesmo da disparidade social que acontece entre quem está na base da pirâmide e no topo. Agora nós conseguimos perceber uma outra disparidade, que se diz com relação à distribuição do tributo. Parece que a União fica com uma porcentagem muito maior. Aqui nós temos registrado também que para a União são 7 impostos da União, 3 dos estados e 3 impostos destinados aos municípios. Então a pergunta que se faz é, se essa forma de tributação que favorece mais a União do que aos municípios parece ser a mais adequada? Também, no meu entendimento, não é a mais adequada. Isso decorre do nosso pacto federativo. A União, ela concentra 2/3 dos nossos recolhimentos, né? 2/3 para a União, em torno de 70%, 25% os estados e só 5% os municípios. Então, essa distribuição, dessa forma, ela gera a concentração lá em cima, para a União, para depois haver essa distribuição, né, que tem alguns mecanismos de distribuição, mas que eles geram burocracia, né? Geram entraves. E o município aqui, onde a vida acontece, né? Ele recebe muito pouco dessa contribuição que é prestada que é paga pelos contribuintes. Bom, com certeza, doutor, uma observação muito bem feita com relação a essa distribuição da destinação da arrecadação. Agora nós vamos às perguntas dos acadêmicos. A primeira que nós temos hoje é do Tiago. O Tiago estuda na Universidade Paulista Unip, está cursando o 6º semestre de Direito e ele pergunta a respeito da PEC da reforma tributária. Vamos ler aqui a pergunta do Tiago. Doutor, com a nova PEC, com a reforma da PEC tributária, será criado o Imposto sobre o Valor Adicionado, o IVA,
com a extinção de 5 tributos federais. Ele pergunta o que o senhor pensa a respeito da unificação desses tributos e da simplificação tributária. Sim, essa é a proposta, a PEC que está sendo encaminhada agora, segundo o relator da proposta, é um deputado do PSDB, vai ser encaminhada agora em agosto e vão tentar colocar em votação já em setembro, em plenário. Pelo menos esse é o cronograma. Importantíssima a reforma tributária, exatamente para a gente tirar esses entraves de desenvolvimento aí que a gente já colocou. E a unificação dos impostos, eu penso que é uma consequência lógica desse pensamento de reforma, que é o quê? Simplificar. A gente precisa simplificar o nosso sistema tributário, né? Outros países já fazem isso, né? Então nós precisamos seguir exemplos que deram certo, né? E o caminho é a simplificação, né? A desoneração e a gente tentar, apesar de que o relator já sinalizou que não vai se mexer em carga tributária. Sim. Mas tudo bem, isso a gente já pode continuar discutindo. Só de já simplificar, eu acho que já facilita a vida do empresário, já facilita a vida do trabalhador, do consumidor. E eu acho que nesse sentido a reforma ela é extremamente benéfica. Bom, aí o posicionamento do doutor. Próxima pergunta ele é do Moisés. Moisés também do 6º semestre da Universidade Paulista. Ele pergunta o pensamento sobre transformar os impostos, como por exemplo o IPVA, em taxas, porque aí haveria vinculação da arrecadação com o fato gerador. O que o senhor pensa a respeito? Bom, nesse caso, tem certos tributos, eles têm que ter uma certa discricionariedade do poder público para utilizar. Então, não dá para transformar tudo em taxa, porque senão você também trava o gerenciamento do poder público. Sim. Né? E a discricionariedade de fazer políticas. Né? Então, nesse sentido, acho que a gente tem que ter um pouco de cautela. Né? Não é tudo que pode ser transformado em taxa, mas eu acho que essa pergunta ela vem no sentido do que eu comentei anteriormente, que é do índice de retorno do imposto. Né? Nós temos que melhorar esse índice. E esse índice geral de retorno do nosso imposto. O nosso imposto tem que ser melhor gerido, melhor utilizado. Né? A gente, até voltando a essa questão da unificação do imposto, da simplificação do imposto, né? Quando você simplifica, você distribui de forma mais inteligente, você evita a burocracia, evita a corrupção. Então, é uma questão geral, né? De retorno, disso retornar de uma forma melhor gerida para a população. Bom, com certeza, doutor. Ainda sobre a reforma tributária, a última questão que nós temos, é uma questão até mais abrangente, é a posição do senhor com relação à reforma tributária. Quais as principais mudanças que o senhor, como advogado tributarista, que atua, tem uma experiência na área, como que o senhor vê, quais são as principais mudanças que essa PEC traz para o sistema tributário? Bom, o norte dessa reforma que vem sendo discutida é a simplificação, né? A melhor distribuição desses tributos que recolhemos, né? Entre estados, municípios e a União, né? E um viés de desenvolvimento do país. Né? Um pensamento de se destravar gargalos para o desenvolvimento do país, né? De se acabar com guerra fiscal entre estados, né? Todo essa simplificação do sistema, né? Que é cobrada por empresários, que é cobrada, né, pela sociedade. Com certeza, doutor. Eu estava observando aqui, ainda temos mais uma questão do acadêmico e para finalizar aqui também a gente vai encerrar com a opinião da Júlia. A Júlia, ela é acadêmica de Direito, ela pergunta o seguinte: doutor, qual o pensamento, e agora com relação à instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, da modernização do direito? Essa vinda da era digital, como é que ela tem sido? E a atuação também da OAB aqui na cidade de São José dos Campos,
tanto para o advogado quanto para o jovem acadêmico? Bom, essa modernização, esse mundo digital é um caminho sem volta, né? É um mundo digital agora, né? E o direito não vai ficar de fora disso, né? Hoje nós temos aí o processo eletrônico, né? Já em pleno vigor nos tribunais, né? A intenção é se acabar com o processo físico, né? Dentro aí de 4, 5 anos, já todos já estarem finalizados e só trabalhar com o processo digital. A tecnologia está aí, né? Existe a tecnologia, a gente tem que usar essas ferramentas para facilitar realmente a nossa vida. Eu vejo com bons olhos, eu acho que existiu uma fase de adaptação aí que foi tormentosa, né? Alguns colegas advogados tiveram muita dificuldade, né? Eu mesmo, no início, né, acostumado com um tipo de trabalho no papel, para passar para o digital, existiu uma dificuldade inicial, mas eu acho que é benéfico porque você utiliza as ferramentas que a gente tem hoje, né? Hoje em dia você pode ver um processo do fórum de Araçatuba, por exemplo, né, do seu escritório, né? Então eu acho que a gente tem que se adaptar, tem que se preparar, né? Principalmente falando em acadêmico e universitário aí, se preparar, né, para isso e utilizar bem essas ferramentas, né, a nosso favor. Com certeza, doutor. Ainda tem aquele posicionamento, a Júlia fez essa outra questão, é só uma pergunta, mas a gente faz aqui o complemento. Ela perguntou da atuação na OAB no município, aqui em São José dos Campos. Nós temos, para quem ainda não conhece, a 36ª subseção da OAB, vocês podem procurar aí nas redes sociais, vocês vão encontrar todas as informações. Ela pergunta como a OAB tem atuado no município junto aos advogados e também ao jovem acadêmico. Bom, a OAB vem fazendo aí, eu estou vice-presidente da OAB agora, na gestão agora do Dr. Rodrigo Canelas, nosso presidente. Atingimos agora 1 ano e meio de gestão do triênio, na metade da gestão. E a OAB ela vem num movimento de, que a gente fala, vou usar o jargão aqui, de sair fora da caixa. Sim. Vem participando das questões municipais. Estamos com assento em todos os conselhos municipais, com participação efetiva, não é só de nome, de cadeira, mas a OAB vem participando das discussões aí que interessam a sociedade, né? A OAB ela tem o papel de classista, de congregar os advogados, mas ela tem o papel de cidadania também, Com né? certeza. Aliás, esteve sempre à frente aí dos movimentos de defesa da cidadania, do Estado Democrático de Direito, contra a corrupção, né? Então a gente vem trabalhando aqui na cidade nesse sentido também, a gestão é bem participativa nesse sentido, né? E com um olhar voltado para o acadêmico também. Inclusive, nós criamos, né, na subseção aqui, a subcomissão do acadêmico de direito, né, presidida por um universitário, né, vinculada à comissão do jovem advogado, a nossa comissão do jovem advogado, e para já incentivar, né, desde a universidade, desde a faculdade, essa integração com a entidade de classe, né, essa participação na entidade de classe, que é fundamental aí pro desenvolvimento profissional, para o desenvolvimento aí da classe, né, que o universitário vai fazer parte, né, no futuro. Bom, são com essas questões que nós encerramos a edição de hoje. Eu gostaria mais uma vez de dar o nosso muito obrigado ao Dr. Klaus Calegão. Eu que agradeço. Está como vice-presidente da 36ª subseção da OAB daqui de São José dos Campos. Para acompanhar, entre lá nas mídias sociais. não se esqueça, acompanhe o Virando Jurista e também o Clique Jurídico, curso êxito daqui de São José dos Campos. Eu agradeço a atenção de todos e até a próxima.